A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer a sua audiência, a você que é evangélico de qualquer denominação, independente da sua denominação, a você também que não é evangélico ainda, mas gosta da nossa programação, ou a você que pertence a outra religião, mas também acompanha os Instantes Finais. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, é o 99491-2293, e através desse número você pode enviar a sua pergunta para nós respondermos aqui no programa. A partir de hoje estaremos iniciando uma série de programas sobre o livro do Apocalipse. Nós estaremos estudando, se Deus assim nos permitir, os 22 capítulos deste livro e vamos estudar também versículo por versículo. Eu tenho a plena convicção no meu coração que você será ricamente abençoado através do estudo desse livro tão importante para o estudo das profecias bíblicas, né? São 22 capítulos, são 404 versículos desse livro e eu sei que você será ricamente abençoado. Nessa aula introdutória, nós não vamos comentar nenhum versículo, mas vamos trazer algumas informações preliminares do livro. Hoje nós vamos explicar o significado do termo Apocalipse. Você sabe o que significa Apocalipse? Nós vamos estudar sobre a importância, sobre o tema do livro do Apocalipse. Vamos estudar também sobre a autoria, a época em que o livro foi escrito, quais os propósitos, quais as características do livro do Apocalipse. E também estaremos estudando sobre uma visão panorâmica do livro nos seus 22 capítulos. Então eu quero lhe convidar para que você possa acompanhar conosco o estudo do livro do Apocalipse nessa nova temporada dos Instantes Finais, versículo por versículo. Muito bem, vamos para a nossa primeira tela hoje, nessa aula introdutória. Nós vamos introduzir o livro do Apocalipse, o estudo do livro do Apocalipse, e eu já falei aqui em outros programas. É muito importante quando você vai ler um livro da Bíblia, seja ele qual for, de Gênesis a Apocalipse, é muito importante que você conheça o fundo histórico do livro. Quem é o seu autor, quando este livro foi escrito, quais as características, o tema, o propósito do livro. É muito importante para nós termos uma compreensão de um todo do livro, dos seus objetivos, das suas características e assim facilitar a nossa compreensão. Então hoje nessa aula introdutória nós vamos também introduzir o estudo desse livro. Pode passar a tela, por gentileza? Então primeiro nós vamos estudar sobre o significado do termo, da palavra Apocalipse. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né? O livro do Apocalipse não significa que seja um livro enigmático, incompreensível, um livro misterioso, não. A própria palavra Apocalipse, você vai perceber que significa revelação. E revelar significa exatamente tirar o véu, descortinar, esclarecer, mostrar, revelar. Logo, nós vamos perceber que o objetivo deste livro é exatamente nos revelar o futuro, as coisas que estão por acontecer. Então, a palavra Apocalipse significa exatamente tirar o véu, descobrir, revelar aquilo que está escondido. Quando nós estudamos o conteúdo profético das Escrituras, quando nós estudamos sobre a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que este é o desejo de Deus, nos revelar o futuro, as coisas que estão por acontecer. Para que nós não vivamos confusos, preocupados, aflitos, não é? Acerca das coisas futuras, Deus nos revelou o futuro através das páginas da Bíblia e com exclusividade através do livro do Apocalipse. Então, você vai perceber que a palavra Apocalipse significa exatamente revelação.
Inclusive, este é um dos primeiros termos do livro, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz exatamente assim: revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse, ao contrário do que muita gente pensa, que seja um livro enigmático, cheio de mistérios, de coisas ocultas, na realidade, o objetivo deste livro, iniciando já da primeira palavra, do primeiro termo, é exatamente revelar, tirar o véu, nos mostrar o que está prestes a acontecer. Nós vamos perceber ainda, pode passar a tela por gentileza, que a importância desse livro. Qual é a importância do livro do Apocalipse? Antes de eu falar sobre a importância do Apocalipse, eu gostaria de dizer que todos os 66 livros da Bíblia são importantes. Nenhum livro da Bíblia está aqui por obra do acaso. Todos esses 66 livros foram inspirados por Deus e foram preservados, foram traduzidos, foram impressos, reunidos e chegaram em nossas mãos, porque ele trata exatamente da revelação de Deus aos homens. E com certeza todo livro tem a sua importância, mas eu posso dizer que o livro do Apocalipse, bem como o livro de Gênesis, são os dois livros mais importantes da Bíblia. Sem o Gênesis, a Bíblia seria não só incompleta, mas também incompreensível. Já imaginou nós começarmos a ler a Bíblia a partir do Êxodo? Nós estaríamos cheios de dúvidas, cheios de questionamentos acerca da criação, da origem de todas as coisas, como todas as coisas vieram a surgir. Mas também eu posso dizer que se nós não tivéssemos a revelação do Apocalipse, muitas dúvidas iriam pairar no nosso coração acerca do futuro, das coisas que estão por acontecer. Então nós podemos dizer que a importância do livro dá-se exatamente pelo fato de ele revelar, de Deus nos revelar neste livro a consumação de todas as coisas. Encontramos no Gênesis o livro dos princípios, o livro dos começos, o início, a origem de todas as coisas, e encontramos no Apocalipse a consumação de todas as coisas. Então, o tema deste livro é exatamente a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e sobre os seus seguidores. Nós vamos encontrar nas páginas deste livro não apenas o Cristo que vence, mas também os salvos, os vencedores. Ele nos mostra a vitória de Cristo e da sua igreja. Eu quero lhe convidar, se você dispõe de uma Bíblia, para nós lermos esse texto, Apocalipse, capítulo de número 17. Nós vamos ler apenas o versículo de número 14, não é? Para que nós possamos ter uma compreensão melhor acerca do que estamos falando, acerca da importância deste livro. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Este Cordeiro aqui é Cristo, você sabe disso. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então nós vamos perceber claramente que o livro do Apocalipse mostra não apenas o Cristo triunfante e vitorioso, mas mostra a vitória também dos seus servos, dos salvos, dos santos, que são chamados aqui eleitos e fiéis. Então, nós vamos perceber, lendo o livro do Apocalipse, que esse livro nos mostra que o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios vão perecer. Terão o seu destino final lá no lago de fogo, depois do juízo final. Mas a igreja triunfará com Cristo pelos séculos dos séculos. Então é bom nós lembrarmos isso, que o livro do Apocalipse, ele não fala apenas de juízo, ele não fala apenas de castigo, não fala apenas de destruição, mas mostra no final de tudo a igreja e os salvos habitando com Cristo por toda a eternidade, no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. Mas, além da importância e do tema deste livro, nós vamos observar também sobre a autoria. E eu gostaria de dizer que, na realidade, o autor da Bíblia,
Ele é o próprio Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia possui dezenas de escritores. Há, em média, na Bíblia, cerca de 40 escritores, 40 homens que Deus chamou, capacitou para que eles pudessem escrever a Bíblia Sagrada. E nós vamos perceber que de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos vários estilos literários. Nós encontramos a lei, a história, a poesia, a profecia, os evangelhos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, as epístolas e a literatura apocalíptica que se harmonizam. Há uma harmonia nesses 66 livros da Bíblia. E, embora a Bíblia tenha sido escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, quando Moisés começou a escrever o Pentateuco, era mais ou menos 1.400 ou 1.500 anos antes de Cristo. E quando João escreveu o livro do Apocalipse, era mais ou menos o ano 96 depois de Cristo. Então há um período aí de aproximadamente 15 ou 16 séculos de Gênesis a Apocalipse. Mas nós vamos perceber que além do espaço de tempo, além dessa diversidade linguística, apesar dessa diversidade cultural de todos os escritores da Bíblia, nós vamos perceber uma harmonia. Que coisa interessante! Nós começamos a ler a Bíblia lá no Pentateuco e nós passamos, por exemplo, de lei para a história, depois de história para a poesia, depois de poesia para a profecia, e nem percebemos a mudança de estilo literário. E por que isso? Porque é apenas um autor, o Espírito Santo, Deus, por intermédio do seu Espírito, inspirando os escritores. Mas eu posso dizer que, embora a Bíblia tenha apenas um único autor, Deus levantou cerca de 40 escritores para escrever esses 66 livros. E um deles foi o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor. João era aquele discípulo, filho de Zebedeu, era aquele mais próximo, aquele mais achegado a Jesus. Jesus, claro, tinha centenas, milhares de seguidores, né? Aquelas multidões que seguiam a Cristo, mas havia um grupo seleto, havia um grupo de 12 discípulos que ele chamou de apóstolos. Dentre esses 12, haviam 3 que eram os mais experientes, que desfrutaram de experiências mais profundas com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E desses 3, um deles se destacava, que era exatamente João, que reclinava a sua cabeça sobre o peito do Mestre, sobre o peito de Jesus. E foi este discípulo, este apóstolo chamado João, que teve o privilégio de ser um dos 12 seguidores de Cristo, que ouviu os sermões, que ouviu as parábolas, que presenciou os milagres e que viu coisas extraordinárias. Este homem, que era um simples pescador, ele teve o privilégio de escrever 5 livros da Bíblia. Ele escreveu o 4º Evangelho, ele escreveu 3 epístolas e escreveu também o livro do Apocalipse. Isso pode ser visto no próprio livro do Apocalipse. Nós vamos perceber claramente a autoria do apóstolo João. Por exemplo, quando nós lemos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos perceber que a palavra de Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ainda no versículo 4, a palavra de Deus diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. E ainda no versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino,
e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João já estava, já era um ancião, um homem idoso, o último dos 12 apóstolos a morrer. Foi colocado lá na ilha de Pátimos e estava ali naquela ilha quando Jesus lhe apareceu e os seres angelicais apareceram e trouxeram essa revelação que ele registrou no livro do Apocalipse. Então podemos dizer que do ponto de vista divino, o autor é o próprio Deus, como é o autor dos 66 livros da Bíblia, mas do ponto de vista humano, Cristo, o próprio Deus, confiou a João, o apóstolo do amor, o privilégio de estar exilado na ilha de Pátimos e receber as revelações do Apocalipse e registrar em um livro para que nós pudéssemos conhecer as coisas, os eventos futuros e as coisas que estão ainda por acontecer. Podemos passar a tela, por gentileza? Então, em que época o livro foi escrito, Você sabe que a cronologia bíblica ela é aproximada. Então, foi por volta do ano 96, durante o reinado de Domiciano, que era um dos imperadores romanos. Ele deportou o apóstolo João lá para a ilha de Pátimos. Isso está no versículo de número 9, que nós já lemos, mas nunca é demais nós lermos a palavra de Deus. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. Nós vamos falar sobre essa ilha nos próximos programas, lá no mar Egeu. Estavam ali os exilados, principalmente os exilados políticos, e João estava ali naquela ilha, no sentido humano, no sentido físico, esperando a hora da sua morte, mas para sua surpresa, Jesus apareceu a ele na ilha chamada Pátimos. E ele disse que estava lá exatamente por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, foi mais ou menos no final do primeiro século da era cristã que João recebeu essa revelação, que recebeu a ordem de Cristo para registrar não só as 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor, mas as visões, as revelações do Apocalipse, e registrou para que nós pudéssemos ter uma compreensão acerca dos eventos futuros e das coisas que estão por acontecer. Passe a tela, por gentileza. Qual é o propósito, quais os propósitos do livro do Apocalipse? Eu costumo dizer que cada livro da Bíblia, ele tem um propósito específico, Nenhum livro da Bíblia está ali por obra do acaso. Todos eles têm um propósito específico. Se você ler, por exemplo, numa Bíblia de estudo, na introdução dos livros, você vai perceber que cada livro tem o seu propósito. E o objetivo do livro do Apocalipse, nós já podemos encontrar no versículo 1. O desejo de Deus é que nós conheçamos as coisas futuras, as coisas que estão por acontecer. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não é apenas um livro religioso. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia apenas como um livro religioso, mas ela é muito mais do que isso. A Bíblia é o maior documento histórico ao alcance da humanidade. Através da Bíblia Sagrada, nas páginas da Bíblia, nós encontramos as respostas dos grandes questionamentos humanos. Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre as origens, sobre o princípio, sobre o começo de todas as coisas. A Bíblia nos fala sobre a criação do universo, da natureza, da fauna, da flora, do homem, dos astros. A Bíblia nos mostra a origem da primeira família, das primeiras civilizações, como o pecado entrou no mundo e passou a fazer parte da história da humanidade. A Bíblia também nos fala sobre o hoje, sobre o agora, esse momento que estamos vivendo, sobre o propósito da nossa existência. Mas também a Bíblia nos revela o futuro, o que está prestes a acontecer. Aquilo que está para acontecer no cenário mundial, nós podemos encontrar a revelação nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, o desejo de Deus é que nós possamos
conhecer este livro, ler, estudar este livro, porque assim nós vamos conhecer as nossas origens, nós vamos conhecer o propósito da nossa existência e nós vamos conhecer também o futuro, para onde nós iremos depois da morte ou onde nós passaremos a eternidade. Então, o propósito deste livro já está no versículo 1. Vamos ler mais uma vez? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então é desejo de Deus que nós possamos conhecer o futuro. É desejo de Deus revelar o que vai fazer. Embora Deus não tenha nenhuma obrigação de revelar o futuro ou de dizer o que Ele vai fazer, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, mas Ele tem o prazer de nos revelar. Veja que coisa interessante, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46, se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia para juntos lermos a palavra de Deus, nós vamos perceber que é desejo de Deus revelar as coisas futuras, aquilo que está para acontecer, o que Deus quer fazer na história da humanidade. Lá no capítulo 46 do livro de Isaías, os versículos 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Que coisa interessante. Então, desde o princípio, Deus já tem esse prazer de revelar o futuro, de dizer o que está para acontecer. O texto diz ainda: e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ainda no livro do profeta Amós, lá no capítulo 3, versículo de número 7, a palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós vamos perceber que quem eram os profetas? Os profetas foram homens chamados, levantados por Deus para revelar aquilo, a mensagem, a palavra, os oráculos de Deus, aquilo que Deus estava para fazer ou estava para acontecer no cenário mundial. Deus revelava exatamente aos seus servos, os profetas. Dentre esses profetas, nós podemos dividi-lo em dois grupos, né? Os profetas literários, chamados também de profetas canônicos, foram aqueles que registraram as profecias. Nós encontramos 17 livros proféticos no Antigo Testamento, né? Isaías, Jeremias, Oséias, Obadias, Amós, Jonas, são os profetas literários. E também existem os profetas orais ou os profetas da palavra. Quem foram esses? Foram aqueles que apenas falaram, profetizaram, mas não registraram as suas profecias, embora alguém tenha escrito acerca deles. Por exemplo, eu poderia falar sobre Elias, sobre Eliseu, sobre o profeta Aías, o profeta Micaías e muitos outros, que não registraram as suas profecias, mas alguém escreveu acerca deles. Então, nós vamos perceber que esse Deus, que é soberano, que é Senhor, que controla tudo e todas as coisas, Deus não tem obrigação de nos revelar nada. Mas como Pai amoroso que é, Deus sente o prazer de revelar as coisas futuras. E por isso, Ele deu a João, lá na ilha de Patmos, as revelações do Apocalipse, para que nós pudéssemos conhecer as coisas que estão para acontecer. Pode passar a tela, por gentileza? Então, quais são as características do livro do Apocalipse? Nós vamos enumerar pelo menos 5 características do livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, o gênero literário do livro do Apocalipse é literatura apocalíptica. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar vários gêneros literários.
nós vamos encontrar, lá no Pentateuco, a lei, nós vamos encontrar depois os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, nós vamos encontrar a biografia, nós vamos encontrar o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos encontrar depois as epístolas e a literatura apocalíptica. Então, o que é que caracteriza uma literatura apocalíptica? Há várias características dessa literatura apocalíptica. Em primeiro lugar, a literatura apocalíptica é rica em simbologia, há muitos símbolos na literatura apocalíptica. Então, por exemplo, o livro de Daniel no Antigo Testamento e o livro do Apocalipse no Novo Testamento, você vai perceber, há muita simbologia. Mas não só isso, há muita aparição angelical. Os seres angelicais aparecem com muita frequência na literatura apocalíptica. Há muita numerologia. Os números têm significado profético na literatura apocalíptica. Outra característica é que muitas vezes na literatura apocalíptica muda-se o cenário. Às vezes o servo de Deus ou o profeta, às vezes está na terra, às vezes ele aparece no céu. De repente ele vê as visões que ele tem do que vai ocorrer na terra, mas às vezes ele é levado para o que está acontecendo ou o que vai acontecer no céu. São características da literatura apocalíptica. E para que nós possamos compreender o livro do Apocalipse, claro, nós precisamos entender essa característica. E talvez você pergunte, por qual razão, por qual motivo Deus inspirou o apóstolo João para escrever com essa característica da literatura apocalíptica, que não é só o livro do Apocalipse, o livro de Daniel também tem essa característica. Devemos lembrar que a igreja estava enfrentando perseguições. Era uma forma também de facilitar a divulgação, a propagação da mensagem do livro. Então, digamos, por exemplo, que um soldado romano, ao ler, ao ver aquele livro que era enviado, por exemplo, às cidades, às igrejas da Ásia Menor, por exemplo, ao ler o livro do Apocalipse, ele ia ver como uma coisa enigmática, como uma mitologia, e ele não iria fazer questão de que aquele livro circulasse. Então, essa é uma das razões pelas quais Deus inspirou o apóstolo João a escrever com esta característica, para que pudesse facilitar a difusão do livro, a divulgação, a circulação do livro, naquele período em que o Império Romano dominava o mundo e a igreja, os cristãos, os judeus também estavam sendo dominados pelo Império Romano. Então, primeira característica do livro do Apocalipse é que o gênero literário é literatura apocalíptica. Em segundo lugar, nós vamos perceber que o livro é rico em simbologia. Há muito símbolo no livro do Apocalipse. E nós estaremos tendo a oportunidade de estudar muitos desses símbolos. Então, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia Menor são representadas por 7 castiçais. Os anjos dessas igrejas, os pastores, a liderança, são representados ou simbolizados por estrelas que estão na destra de Cristo, estão nas mãos de Jesus. Nós vamos perceber, por exemplo, que Israel é representado no livro do Apocalipse como uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça. Os 2 líderes político e religioso que vão dominar o mundo no futuro, o anticristo e o falso profeta, são simbolizados ou representados como sendo 2 bestas. Satanás aparece no livro do Apocalipse como um dragão vermelho. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que para que nós possamos compreender o livro do Apocalipse, nós precisamos identificar cada um desses símbolos. E à medida que nós vamos identificando estes símbolos, fica mais fácil a sua compreensão. Então, esse livro do Apocalipse é uma das suas características, que é um livro riquíssimo em simbologia. A terceira característica do livro do Apocalipse
é que há muita numerologia. A numerologia, os números no livro do Apocalipse, tem um significado muito especial. E por que não dizer o número 7? Você sabe disso, que o número 7, ele representa a totalidade, ele representa a perfeição. Então, observe que o número 7 aparece mais de 50 vezes no livro do Apocalipse. Nada mais, nada menos do que 54 vezes no livro do Apocalipse. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, 7 igrejas da Ásia Menor, são 7 Espíritos de Deus, são 7 anjos que tocam 7 trombetas, são 7 anjos com 7 taças do juízo divino em suas mãos, que derramam essas 7 taças sobre o mundo, enfim. Então, o número 7, ele tem um significado muito especial no livro do Apocalipse e aparece mais de 50 vezes, como nós vamos ver nos programas futuros. Em quarto lugar, há muita aparição angelical nos livros da literatura apocalíptica. Por exemplo, se você lê Daniel ou Apocalipse, você vai observar que os anjos aparecem com frequência. Às vezes os anjos aparecem, por exemplo, no Apocalipse, exercendo juízo, exercendo julgamentos. Às vezes ele aparece trazendo revelações, às vezes eles aparecem trazendo anúncios, enfim, há muita aparição angelical no livro do Apocalipse. E em quinto lugar, a quinta característica do livro do Apocalipse é que o cenário muda com frequência da terra para o céu. Ou seja, às vezes João tem a visão do que está ocorrendo na terra, algo que ele presenciou ou viu na terra, mas às vezes acontece também de ele ter essa aparição, ou essa visão, essa revelação daquilo que aparece no céu. Então, de repente abriu-se uma porta, uma janela do céu, de repente ele vê o trono de Deus. Né? Ele viu também, por exemplo, as almas que estão lá debaixo do altar de Deus. Enfim, às vezes o cenário muda, né, em questões de um versículo para outro, e é muito importante nós podermos acompanhar este cenário para nós identificarmos se aquela visão, se aquela revelação, ela está referindo-se a algo que ocorre na terra ou algo que ocorre no céu. Uma outra característica que nós poderíamos citar, para nós compreendermos o livro do Apocalipse, é que às vezes quem fala é João, às vezes quem fala é um ser angelical e às vezes quem fala é o próprio Cristo. É importante nós identificarmos se aquele texto ou se aquela palavra, quem está falando, se é Cristo, se é um ser angelical ou se é o próprio João. Então estas são algumas características do livro do Apocalipse. Bem, se você deseja conhecer o livro do Apocalipse, possivelmente você já leu, né? Mas você precisa reler mais uma vez. Nós teremos a oportunidade de estar aqui estudando versículo por versículo, mas eu quero lhe convidar para juntos lermos este livro, né? Versículo por versículo, para nós podermos ter uma compreensão. Eu quero dizer a você que não precisamos ter medo do livro do Apocalipse. Já ouvi muitas pessoas dizendo que tem medo do livro do Apocalipse. Não precisamos ter medo, porque as pragas, os juízos, os julgamentos que estão registrados neste livro não são para nós. E eu costumo sempre dizer que o livro do Apocalipse, ele nos mostra que tudo vai terminar bem. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, nós estamos sujeitos às tribulações, às provações, às tentações, às adversidades, mas no final de tudo, tudo vai terminar bem. Os salvos estarão com Cristo, os salvos estarão com Deus na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então, eu posso te garantir que vale a pena nós estudarmos esse livro e não precisamos ter medo das pragas, dos juízos que estão aqui, porque estes julgamentos não são para os salvos, e sim para os pecadores, para Satanás e para os anjos caídos.
Muito bem. Hoje nós temos um duplo objetivo. Da nossa aula hoje nós temos um duplo objetivo. O primeiro nós já trouxemos aqui. Nós trouxemos uma introdução do livro. Nós falamos sobre a importância do livro, sobre o tema do livro do Apocalipse, nós falamos sobre a autoria, nós falamos sobre os propósitos do livro do Apocalipse e falamos também sobre as características. Mas o segundo objetivo nessa aula introdutória hoje é nós trazermos aqui um panorama. O que é que o livro trata nestes 22 capítulos? Por gentileza, pode mostrar a tela, por gentileza? O panorama do livro do Apocalipse, ou o resumo, por favor, pode passar a tela? Muito bem. Nós vamos hoje ter essa visão panorâmica do livro do Apocalipse. Pode abrir a próxima tela. É claro que, volta por favor, para mim, por gentileza. Deixa eu esclarecer algo aqui que eu considero de suma importância. Bem, se você acompanha os instantes finais, se você é um telespectador assíduo, você sabe disso, que durante meses nós estivemos trabalhando aquele mapa escatológico, né? Nós visualizamos ali cada evento, desde a morte, o estado intermediário, a ressurreição do justo, até o estado eterno e perfeito. Lembra disso? Muito bem. Nós também temos um mapa onde nós vamos estudar os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Nós vamos deixar na sua tela para você fotografar, para que tenhamos pelo menos uma ideia do que é que trata os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Então, no capítulo 1, qual é o tema, a temática, o assunto principal do capítulo 1 é a visão do Cristo ressurreto. João está lá na ilha de Patmos, onde de repente aparece ali 7 candeeiros, ou 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, quem aparece a João? Jesus, o Cristo ressurreto. Nos capítulos 2 e 3, são as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. Com certeza, você já estudou sobre a carta escrita a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso está nos capítulos 2 e 3, as repreensões, os elogios e as advertências de Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo de número 4, João tem a visão do trono da majestade divina, onde João viu não apenas o trono de Deus, mas ele viu também 24 tronos, onde estão ali sentados os anciãos. No capítulo 5, João tem a visão do livro selado com 7 selos, aquele livro que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar seus selos e nem mesmo de olhar para ele. No capítulo 6, João registra a abertura dos 6 primeiros selos, ali, aquela ocasião que aparecem aqueles cavalos, né? Cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. No capítulo 7, a temática do capítulo 7, João viu os 144 mil judeus na terra, que foram selados, mas ele viu também no céu uma multidão que ninguém podia contar. No capítulo 8, João viu a abertura do 7º selo e viu também os anjos, os 4 primeiros anjos que tocam as trombetas. Capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombeta. Capítulo 10, aparece um ser angelical que entrega a João o rolo de um livro. Capítulo 11, João viu a 7ª trombeta e as 2 testemunhas. Capítulo 12, a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Capítulo 13, as 2 bestas. A primeira que sobe da água e a segunda que sobe da terra. Capítulo 14, João viu os 144 mil lá no Monte Sião, lá na glória. Capítulo 15, João viu 7 anjos que tinham 7 taças nas suas mãos. Capítulo 16, os 7 anjos derramam as suas 7 taças. Capítulo 17, aquela visão de uma prostituta montada sobre a besta. Capítulo 18, a destruição da grande Babilônia e um anjo forte que ilumina toda a terra, anunciando a queda e a destruição da Babilônia. Capítulo 19, João viu um cavaleiro montado em um cavalo branco, só que esse não é anônimo não, esse tem o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo descendo do céu com poder e grande glória. Capítulo 20, João viu o reino milenial, versículos 1 a 6, e a partir do versículo 11, o juízo final.
Capítulo 21, João viu o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. E finalmente no capítulo 22, João viu a nova terra, inclusive a árvore da vida, e ele viu também detalhes sobre o estado eterno e perfeito. Se Deus nos permitir, nos próximos programas, estaremos adentrando em cada um desses capítulos, estudando versículo por versículo, e eu tenho uma certeza no meu coração que todos nós seremos ricamente abençoados através da mensagem do livro do Apocalipse. Eu quero lhe convidar não apenas para assistir diariamente ao programa Instantes Finais, mas que você possa também ler a sua Bíblia, você possa ler o livro do Apocalipse, porque é muito importante que você também esteja lendo, acompanhando com a sua Bíblia na mão, para que você possa ter uma compreensão melhor do livro do Apocalipse.